Tudo bem, gente? Professor Fernando aqui para finalizar o nosso passeio pelas constituições nacionais, chegando à nossa atual, a Constituição Cidadã de 1988. Gente, a nossa atual Constituição, que se você quiser que seja a oitava, se você considera a Carta de 69 como uma Constituição, se você quiser ser a sétima, porque você só considera uma emenda constitucional, aí eu vou deixar para você decidir isso, tudo bem? A questão é que a nossa atual Constituição, eu pessoalmente, Fernando, considero ela uma Constituição muito avançada, tá? Muito boa, na verdade, garantista, muito garantista. Muitos falam que é difícil trabalhar com uma Constituição tão garantista como essa, que dá tantos direitos. Concordo, isso não quer dizer que é uma coisa ruim, tá? Eu costumo falar assim, a nossa Constituição Federal, ela é muito boa. Ela dá vários direitos, ela não é perfeita, eu não conheço nenhuma lei perfeita para falar a verdade, tá? Ela não é perfeita, mas ela dá muitos direitos, ela dá várias garantias, ela cria um sistema que eu acredito que funciona, tá? O problema não é necessariamente o nosso sistema, mas o que eu falo é o seguinte, a nossa Constituição não é uma bicicleta. Ela é um caça super avançado, ela é um helicóptero, ela é um avião. Então, quando você coloca pessoas que não sabem lidar com uma bicicleta para pilotar um avião, a gente pode ter problemas. E é isso que eu costumo falar da nossa Constituição. Ela é muito boa, só que as pessoas precisam saber trabalhar com ela. Gente, depois do movimento Diretas Já, lá no começo dos anos 80, tudo bem? A gente vai ter o final da ditadura militar. Então, o final da ditadura militar não veio com diretas, mas veio com indiretas, isso mesmo. Essas eleições indiretas acabaram elegendo Tancredo Neves. Então, Tancredo, tudo bem, deveria ter assumido, tá, a República em 85 e assim colocando um fim à ditadura militar. Porém, né, um incidente de saúde fez com que o seu vice, o presidente José Sarney, assumisse a presidência da República. Então, é assim que começa a nossa atual era democrática republicana, tá? Tudo bem? Com o vice-presidente do candidato eleito indiretamente pelo colégio eleitoral assumindo a presidência da República. O que eu acho realmente engraçado é a quantidade absurda que nós tivemos de vice-presidentes na história do Brasil assumindo o poder e gente falando que vice-presidente quase nunca assume. Vocês querem fazer a conta? Bolsonaro, presidente. Antes dele, Temer, vice. Aí, Dilma, presidente. Lula, presidente. Fernando Henrique, presidente. Antes do Fernando Henrique, Itamar, vice. E antes do Itamar, Fernando Collor. Antes do Fernando Collor, José Sarney, vice. Antes de Sarney, nosso último presidente democrático, João Goulart, vice. Então, como vocês podem ver, prestem atenção quem é o vice do seu candidato, porque no Brasil, vice assume. E muito. Mas, de qualquer maneira, então assim começa. Bem, com o fim da ditadura militar, tá, nós tínhamos que ter uma Constituição que refletisse a nossa atual era democrática. E assim, então, a Assembleia Constituinte, tá, promulga em 88, 85, 86, 87, 88. Olha quanto demorou. 88, a nossa atual Constituição da República. E diga-se de passagem, ela teve até uma revisão constitucional, onde teve plebiscito para saber se a gente ia manter ou não o presidencialismo no começo dos anos 90, tá? Mas quem sabe outro dia a gente conversa sobre essa revisão constitucional. A ideia então, a Constituição de 88, tá? Eu tenho várias coisinhas aqui que eu anotei para vocês sobre a Constituição. Mas coisa importante, manteve o presidencialismo, eleições majoritárias para os 2 turnos, caso necessário, tá? Sistema de eleição de chapa, tudo bem? Garantiu, tudo bem, o voto direto e secreto para os cidadãos, colocando como cláusula pétrea. Cláusula pétrea, Fernando. Existem artigos constitucionais que, por força do artigo 60 da Constituição, não podem ser mexidos. Quer dizer que você não pode alterá-los, o que faz com essa Constituição ser semi-rígida. Como assim?
Semi-rígida quer dizer que existem partes da Constituição que podem ser alteradas, apesar de ser uma coisa complexa, porém existem partes da Constituição que são rígidas, que não podem ser alteradas. Então, como ela não é em todo alterável, mas o processo de alteração é complicado, então a melhor classificação para ela é semi-rígida. Já vi gente falar que ela é rígida por causa das cláusulas pétreas, mas você pode sim alterar cláusulas pétreas para adicionar direitos. Mas quem sabe um dia eu faço uma aula só de, tudo bem, cláusulas pétreas, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre emenda constitucional e poder derivado constitucional. Mas de qualquer maneira, outra coisa que a gente tem importante que a gente pode falar dessa Constituição é que ela deu maior autonomia para os estados e para os municípios. Como assim? O nosso pacto federativo colocou em pé de igualdade o poder executivo federal, o poder executivo estadual, o poder executivo municipal e o poder executivo distrital, trazendo 4 entes federativos em pé de igualdade. O que hoje estamos vivendo, que a gente chama de crise do federalismo, exatamente por causa da quantidade de entes federativos que temos em pé de igualdade, sem ter que ter obediência um ao outro. Essa igualdade não existe entre leis, tá? Vamos deixar claro, lei federal é superior, e quem sabe um dia eu faço aqui uma aula, tudo bem, de prêmio de Kelsen para vocês, tá? E outra coisa é que a gente pode falar, tá? É que o Poder Judiciário também não tem esse pé de igualdade, porque o STF, que é federal, está acima das outras cortes. Então, mas no Poder Executivo existe um pé de igualdade, da mesma maneira que essa Constituição garante a divisão dos 3 poderes também em igualdade entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que ao mesmo tempo que estão tendo as suas incumbências, eles têm que se auto-vigiar, tendo assim 2 funções principais, cada um com a sua função básica e a sua segunda função de auto-vigiar uns aos outros, num sistema de freios e medidas. Então a gente pode ver que essa Constituição, ela é feita para que você não tenha um domínio de um poder ou de um político ou de um líder sobre outras partes, sobre outros poderes, num verdadeiro senso democrático. Isso faz com que seja fácil governar? Não, isso não faz com que seja fácil governar, mas isso dá garantias de democracia, de representatividade, de república, de federação para o Brasil. Outra coisa é que ela vai prever a criação de códigos de defesa do consumidor, demarcação das terras indígenas, dá direito de saúde para todos, o que vai autorizar a criação, por exemplo, do SUS, entre outras tantas coisas. Ela dá igualdade, tá, para todos, principalmente entre homens e mulheres. Isso, gente, é o inciso 1, tá, do artigo 5º. Então a gente tem tantas coisas importantes criadas por essa Constituição que estão na base, tá, do nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico, da nossa democracia de hoje, que é até difícil listar. Ela põe o fim à censura, tá? Outra coisa que é uma garantia democrática que a gente tem. Essa Constituição, desculpa, eu aceito a opinião de todo mundo que quer criticar, e eu mesmo critico certos partes, como por exemplo tem um artigo que fala que a escola Pedro II tem que ficar numa rua específica. Isso é loucura, colocar isso na Constituição. Mas a questão é que, na sua maior parte, eu vejo a Constituição como uma Constituição muito boa, muito avançada, tá? Ainda mais pro Brasil, que é, vamos falar a verdade, a gente tem várias bagunças acontecendo ao mesmo tempo. A última coisa que eu queria fazer para vocês era ler o preâmbulo da Constituição. Gente, o preâmbulo da Constituição é uma declaração política do que a Constituição deve vir a representar. Já foi decidido, tá, pelo Poder Judiciário que esse preâmbulo não tem força legal. É apenas uma declaração política. Mas isso não quer dizer, tá, que essa declaração política não é importante. Eu não decorei isso, mas eu quero ler para vocês. Ó. Nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus,
a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte de 88. Gente, quando eles colocaram esse preâmbulo na nossa Constituição, isso foi uma promessa do que a República Federativa do Brasil vem a querer ser, vem o que ela vai prometer para nós, os cidadãos. E eu gostaria muito que essa promessa fosse levada a sério por todos, não só os nossos líderes e políticos, mas por nós também, os cidadãos, que não adianta a gente cobrar uma coisa deles que nós não fazemos. E eu quero ver essa Constituição, tá, ser seguida, porque ela, tá, representa a nossa Carta Constitucional primeira, a nossa primeira lei, a base, tá, o topo, se você quiser, na pirâmide da nossa democracia. Tá? Bem, gente, foi isso, nosso passeio pelas Constituições, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui, fala o que você achou desse passeio constitucional e fiquem bem. Falou, galera! Em 83, Tancredo Neves deveria ter assumido a presidência da República e assim o fim da ditadura militar. Não, pera, foi em 85. Vamos de novo.